Queridos irmãos caravaneiros, vamos aquietar nosso coração e a nossa mente para entrar em sintonia com a espiritualidade e levar a nossa prece nesta noite. Deus, Pai de misericórdia e bondade, Jesus, nosso Mestre Senhor, mentores da casa de conselheiro, espiritualidade amiga, aqui estamos para mais uma noite de estudo e reflexão. Pedimos a sabedoria, a compreensão, o desprendimento de nossas amarras, para ouvirmos os teus ensinamentos, refletirmos sobre as nossas atitudes e captarmos o que precisamos mudar para a nossa reforma íntima. Certos assim da vossa presença amiga a nos conduzir e iluminar sempre, agradecemos o vosso imenso amor e damos todos juntos o nosso graças a Deus. Boa noite, queridos amigos da Caravana do Conselheiro. Eu quero agradecer o convite amabilíssimo para fazer mais um estudo, desta vez não presencial, mas ao mesmo tempo presencial, com a presença que realmente importa, né? Nas nossas mentes e nossos corações. Uma presença afetiva e espiritual. Então, hoje eu vou trazer o estudo que é provocativamente chamado Quem é o Espírito Santo? Porque nós, cristãos espíritas, muitas vezes não temos essa clareza. Aliás, muitas vezes não temos nem a clareza que somos cristãos. Então, a gente já começa por essa, digamos, essa afirmativa, né? Que nós somos cristãos. Então, quando os irmãos evangélicos falam, porque o irmão é cristão, eles querem dizer evangélico. Mas eles, na verdade, não estão falando nada, porque os católicos são cristãos, os da igreja maronita é cristão, os ortodoxos gregos, a igreja libanesa, né, católica libanesa, todos são cristãos. Todas as denominações evangélicas são cristãs. Todo mundo que crê em Cristo. E aí o que acontece? Então, para essa história, ela começa com o povo judeu, né, muitos milhares de anos antes de Cristo. Toda aquela saga que é contada no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, tá? Muitos textos, quando a gente está estudando, aparece só VT, né? Velho Testamento. E o NT é Novo Testamento. Quando vocês estiverem lendo, aparecer no contexto bíblico, né? E aí a gente está partindo de uma época que os deuses que a gente conhecia eram manifestações da natureza. Então era comum a gente cultuar caiu um raio, aí a gente ia lá e ficava, né? E aí tinha chuva com os trovões, aí você cultua, que a gente cultuava as manifestações divinas. E a gente cultuava cada um como um deus individual. E aí veio através desse povo, dessa etnia, o monoteísmo, né? E o monoteísmo veio caminhando através da antiguidade, antes de Cristo, né? E já começou a ser não exatamente grafado no início, né? No início, a Torá, ela era falada, né? O Talmud. Ela não era escrita, ela era contada.
E depois é que então grafaram os livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando Jesus nasce, a Bíblia, o Velho Testamento, é um livro que vem sendo construído ao longo de 1.600 anos aproximadamente. E inicialmente conta a história do povo judeu, desde lá do cativeiro no Egito, e depois quando eles são libertos, até vagar pelo deserto. Aí nós temos um Deus que é um Deus indutivo, tanto esse que era lá da natureza, que eram vários, quanto o mesmo Deus monoteísta. A gente vivia, aquele povo vivia naquela época, e não sabia exatamente o que Deus queria deles. Então eles queriam fazer uma boa colheita, eles queriam que depois do inverno nascessem os cabritinhos, os cordeirinhos, né, que tivesse, quando viesse a primavera, tivesse uma boa colheita, uma boa safra para poder eles armazenarem os grãos e terem comida, né, nos momentos menos férteis da natureza. E aí eles faziam oferendas. Aí botava lá no altar, né? E como é que sabia que ofertava? Porque os sacerdotes da religião falavam. Então a maneira do homem comum se comunicar com Deus era através dos sacerdotes. E aí, e dos profetas. Os profetas foram sendo mandados e foram dando mensagens e dizendo e anunciando que viria o Filho de Deus, né, que Deus mandaria o Filho dele para redimir todo aquele sofrimento do povo judeu, e eles ficavam esperando, mas de um modo geral, como eu agradava a Deus? Eu agradava a Deus fazendo uma oferenda. Eu poderia fazer um sacrifício de um cordeiro muito comum, ou de um outro bichinho qualquer, uma cabrinha. Geralmente era cordeiro porque ele era dito puro, ele não tinha feito trabalho nenhum. Como é que é um cordeiro puro? Ele não tinha feito trabalho nenhum. Quem mandava sacrificar o cordeiro? Eram os sacerdotes, que era a ligação do povo com Deus. Então, mesmo depois Moisés e os profetas, eles estão recebendo uma mensagem divina, estão trazendo para o povo. Aí você fazia uma oferenda lá, matava o cordeiro, né? E aí em algumas religiões, não essa, né, como nos astecas, incas e mais, em algumas religiões havia esse sacrifício humano. E aí, porque lá o sacerdote disse, o Deus está querendo uma virgem, que é a mesma lógica do cordeiro. O cordeiro é puro porque ele não fez trabalho nenhum, é um bebezinho. E aí, mas em algumas culturas eram até guerreiros também, mas era mais comum virgens. Aí você faz a sua oferta, né? E a safra é péssima, aí tem até fome, não nasce muita coisa. Aí no ano seguinte, o que o sacerdote disse? O que a gente fez de errado? Ele falou, não sei, eu acho que é melhor... quantas virgens sacrificaram no ano passado? Sacrificamos uma, então é melhor esse ano sacrificar 2. E era assim, né? Porque a gente não sabia o que Deus queria da gente. A gente não sabia por que tinha sido castigado. Quando a gente achava, interpretava que era castigado, que era você passar fome, não ter uma boa colheita, não nascer muitos bezerrinhos, cabrinhas, ovelhinhas, entendeu? Então, isso tudo era uma coisa muito problemática. E o homem vivia, se você for lá para outro lado do mundo, lá para a Grécia, para a mitologia, ele vivia de ler oráculos, né? Mas nessa época, essa religião aí também tem oráculos, tá? O que é o oráculo? O oráculo é um tarô, o búzios, e em algumas religiões, como essas lá para a mitologia grega, o oráculo às vezes era cortar a barriga da cabra ao meio e ver, aí as vísceras caíam e alguém ia lá e lia as vísceras do animal morto lá, cabra, cordeiro, o animal vivo, né? Cortava a barriga do animal vivo. Então você vê que era difícil isso, né? Enfim, mas isso era uma coisa naturalizada, até porque depois comia a cabra, não ia jogar fora.
E esse era o homem lá, antes de Cristo, né? Dependendo de oráculos, sacerdotes, para fazer esse intercâmbio, né? Que foi assim que Moisés trouxe os 10 mandamentos, né? Mas aí você vê, já está num pedestal melhor, ele já é contra sacrifícios, aí o sacrifício é quando tem a do cordeiro, tá? Então, isso é a antiga religião antes de Cristo, tá? Eu dei uma sintetizada, são várias religiões. Aí vem o Cristo. Então, queridos irmãos, aí a gente veio o Cristo, que foi fartamente anunciado através dos profetas, que vai vir um emissário de Deus, blá, blá, blá. E o último, então, que aí já estava próximo, que é primo do Cristo, João Batista, né? João Batista, ele nasceu 6 meses só antes do Cristo, né? E ele vem fazer esse trabalho importantíssimo, né? Que foi dizer para o povo que estava vindo mesmo. Porque assim, estava vindo, todos os profetas do Velho Testamento já tinham dito que estava vindo, né? Veja bem, nem todos os profetas do Velho Testamento trouxeram essa mensagem, mas faziam também vaticínios sobre o futuro e sobre o comportamento. Mas a mensagem é que Deus iria mandar o seu filho, ou um Deus redentor. E aí, para um povo que está aguardando isso há milênios, essa vinda, que sofreu, que foi escravo, que não tinha terra, que vagou 40 anos no deserto, esse povo está esperando um Deus, um emissário de Deus, com grande poder e glória. Ele vai vir riquíssimo, com muitos exércitos, porque inclusive vai vingar o nosso povo. Ele vai aniquilar todos os outros povos que fizeram a gente sofrer. É esse o Deus que está sendo esperado. E vem o Filho de Deus. Aliás, não veio qualquer emissário. Veio o Filho de Deus. E o Filho de Deus, como é que ele vem? Mais pobre impossível. Ele nasceu ali no galpão, onde era destinado os animais. Ou seja, na rua não seria equivalente, porque pelo menos dentro do galpão estava dentro de uma construção. Mas ele nasceu sem nada, sem nenhum aparato, né? A ponto do anjo ter que ir lá para os pastores, o anjo Gabriel aparece para os pastores em seguida e diz: olha, o Messias nasceu, ele está lá no galpão, melhor vocês ir lá receberem ele, né? E como é que esse Messias vem, né? Ele vem, você vê Maria e José, eles ficaram batendo em tudo quanto era porta para ver se conseguiam um quartinho, um lugar, porque, dependendo como é contado, é difícil contar essa história sem saber os costumes da época. Na época não tinha hotel, nem pousada, nem muito menos José e Maria teriam dinheiro para pagar. Na época, as pessoas andavam a pé. Quem tinha um burrinho era rico. Era mais do que ter um carro hoje. Porque você tem que ter o burrinho e tem que ter o dinheiro tem que ter comida para dar para o burrinho e água. Numa terra em que é difícil você ter o seu próprio sustento, imagina se ainda ter que dividir com o animal. Então, quem tinha animal era a pessoa que estava em boa posição para andar, para fazer os deslocamentos. Os deslocamentos eram a pé. E aí você andava quilômetros e quilômetros, né? A área mais ou menos que esse povo ali andava, que você lê lá nos evangelhos, era uma região de mais ou menos 150 quilômetros de comprimento por uns 100 de largura, que era do mar Mediterrâneo até o pé da montanha, e era uma região equivalente daqui, da cidade do Rio de Janeiro até mais ou menos ali São Pedro da Aldeia, até a região dos lagos. E esse povo fazia esses trajetos todos a pé,
botava o pãozinho, a água nas costas e ia de uma cidade para outra. Quando chegava na outra cidade, então isso todo mundo tinha um quartinho na sua casa que era para receber esses viajantes, tá? E você recebia e estava incluso até o café da manhã, né? Que a pessoa pernoitava, porque ela andava até chegar a outra cidade, às vezes não chegava no caminho dela, que ela está para onde ela estava indo. Então ela pernoitava, mas e todo mundo tinha isso, tá? Que era justamente para abrigar as pessoas que estavam se locomovendo, até porque você também um dia estaria nessa posição e ficaria na casa de alguém. É claro que num mundo que tinha muito menos gente, as pessoas acabavam se conhecendo, já iam mais ou menos direcionadas, mas nem todo mundo. Então essa história de que chega Maria e José, Maria vai dar a luz e eles batem nas portas, mas não é hospedaria, hotel. E mas ninguém tinha um quarto em casa. Mas ninguém tem que... Alguém vai argumentar, mas as pessoas não são obrigadas a querer receber. Mas não é isso, não. A gente está falando de um costume, a gente está falando de uma coisa cruel, que era um costume e é uma mulher que está para parir. Então, é muito impressionante que não houvesse um lugar naquela casa, mesmo que os quartos todos já tivessem ocupados. Uma mulher vai dar à luz, a família ou o viajor que está lá ocupando o quarto de hóspede, vamos botar assim, essa figura bonita, quarto de hóspedes de uma determinada casa, brigaria Maria e José junto, porque tinha que dar à luz. Não, vai lá para o celeiro. Então, o que isso que está dizendo para a gente, né? É que Jesus veio, Jesus, Filho de Deus. Isso. Ele veio, bateu em tudo quanto é porta e ninguém acolheu. Então, é disso que nós estamos falando. É da péssima recepção que demos ao Filho de Deus. E aí, a vida dele não foi fácil. Isso aí foi só o início, né? E aí, o que ele vai fazer? João Batista tinha começado a fazer a pregação que ele estava vindo, e João Batista foi tão bem sucedido em preparar a vinda que as pessoas achavam que João Batista era Jesus, era o Filho de Deus. E várias vezes João Batista teve que dizer: não, eu não sou, vai vir ainda aí o Messias. E o mais impressionante é que os reis mandavam mensageiros perguntando: você é o Filho de Deus? É o Messias? Eles diziam: não, ele está vindo aí. João Batista vai morrer e vai chegar lá em Atos dos Apóstolos, ainda vai ter um grupo de gente, discípulos de João Batista, não aceitando, judeus, não aceitando Jesus e achando que João Batista é João Batista já morto, né? Jesus ainda morre antes de João Batista. João Batista depois é decapitado e os caras continuaram achando. João Batista fez o trabalho dele muito bem. Vem o Cristo, se apresenta, começa a dizer lá a mensagem que ele veio trazer, e é muito difícil mudar os costumes, né? Então não muda de uma hora para outra. Ele escolheu lá os apóstolos, ele direitinho, começou a fazer a escola dele, porque brevemente ele voltaria lá ao reino dos céus, e ele começou a fazer a escola, mas ao mesmo tempo que ele está instruindo os apóstolos, ele está convencendo o povo, e isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso aí demorou, porque estamos falando de uma religião que tem milhares de anos, mais de 1000 certamente. Então, mesmo com a evolução da religião, a religião nunca não é a mesma o tempo todo, era mudar costumes num mundo em que os costumes não mudavam. Você nascia e morria, o mundo era o mesmo. Não é isso que tem agora, não. Que de 5 em 5 anos vem a tecnologia nova, hoje em dia, antigamente usava celular, agora não usa mais, são mídias. Não é esse mundo, não. É um mundo onde nada acontece. E aí, Jesus é morto, como previsto, ele mesmo anunciando aos apóstolos a sua morte, anunciando tão diretamente que os apóstolos ouviam e não entendiam,
né? Isso não é uma suposição minha, isso está escrito no Evangelho de João, né? Ele fala literalmente: eu vou ser morto, crucificado e vou ser martirizado. E aí os apóstolos saem do templo falando: você entendeu o que ele falou? Porque eles achavam que aquilo era uma alegoria, entendeu? Então eles ouviram, mas também era tão chocante, né? Que era difícil. E aí o Cristo morre e os evangelhos acabam. Então a gente vê, primeiro eu falei do Velho Testamento, depois eu estou falando do Novo Testamento, os evangelhos do Cristo, o Cristo falando, e agora o Cristo morreu e vem o livro de Atos dos Apóstolos. O Cristo morreu, voltou lá para Deus. E aí o que acontece com os apóstolos? Aí o livro de Atos dos Apóstolos, que é um tipo de livro que tinha na antiguidade, que são os atos de fulano, é o que o fulano fez, né? Pode ser também de uma cidade, né? Contando a história de uma cidade. E aí ele vai contar como é que foi esses primeiros anos depois da partida do Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro, quem é que se expressa no livro de Atos dos Apóstolos? No Velho Testamento sabemos quem foi, né? Foram os profetas, Moisés e Deus, eventualmente através de anjos, de mensageiros que trouxeram mensagens para os iluminados avatares da época. Agora, no Evangelho, é o que o Cristo falou e viveu. Em Atos dos Apóstolos, quem se expressa é o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é a expressão do Espírito Santo na Terra. E aí o que acontece? Agora nós conhecemos a Trindade, que é Deus, que é tudo, né? que é a matriz energética do universo, o Filho de Deus, que também é Deus, que foi o Cristo, que foi enviado à Terra, e o Espírito Santo. Então aquilo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Deus, do Cristo de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, como ele se manifesta na Terra, é mostrado em Atos dos Apóstolos. Por que eu estou falando isso? Porque agora o que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, que é a manifestação do Espírito Santo, não é a manifestação do Cristo, né? O Cristo pode até aparecer para alguns dos apóstolos e dar uma mensagem, dar uma instrução. Mas agora é essa trindade. A trindade, ela não existe só no cristianismo, não, tá? Em outras religiões tem trindade, porque o 3 é um número ligado à espiritualidade, tá? Na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, quando você diz assim, fulano levou 3 dias, Jesus foi em tal cidade e ficou 3 dias, ele estava fazendo algum procedimento espiritual, tá? Assim como o número 4 é relativo à materialidade. Então, o povo judeu vagou 40 anos no deserto, o João Batista se recolheu durante 40 dias no deserto, Jesus fez um jejum de 40 dias no deserto. Toda vez que é 44, né? 4 seguido do 0 é uma ampliação do número, né? Da importância da missão, é relativo à materialidade. E aí, o Ato dos Apóstolos vai mostrar o Espírito Santo agindo. Então, no Ato dos Apóstolos, que é um livro muito pouco lido, é a expressão do Espírito Santo de Deus. Que conta lá. E aí é incrível, pouca gente lê, né? Esse livro. Tem muita manifestação física, tem muito que seria considerado milagre, né? Tem muito anjo aparecendo, dando instrução. O anjo aparece e a pessoa acordada, o anjo aparece em sonho, aí às vezes não é anjo, às vezes é o próprio Cristo falando com os apóstolos, né? Intuitivamente, né? Você vê o grande episódio que esse todo mundo conhece, do Saulo indo para Damasco e tendo a sua conversão ali, fazendo a sua metanoia. O que ali aparece? Ele diz,
ele sabia que era o Senhor, mas na verdade, você lendo lá, o Senhor não apareceu para ele com forma de Senhor, né? Ele vê um resplendor, é uma luz assim intensa, ele e o povo todo que estava com ele também, os soldados que ele levava para prender cristão, que ele está indo para Damasco para prender cristão e matar. Essa era a pessoa. E aí ele tem esse momento de conversão, seguido de alguns outros fatos, né? Ele fica 3 dias em jejum. Aí ele vai para Damasco, porque o Senhor diz, vai lá para Damasco, vai ter uma pessoa, diz tudinho. Aí começa, como é que é cheio de manifestação física. Ele tem o resplendor, os soldados que ele levou para prender, era para prender cristão e mandar lá para Jerusalém para matar. Né? Não raro. Ele está vindo do apedrejamento de Estevão, né? Quando ele está no caminho para Damasco. E aí você vê que coisa interessante, né? E aí ele tem toda a instrução. E ele ali, ele já sabe. Você vê que na queda ele está convertido, que ele fala, quem és, Senhor? E ele fala, né, Jesus fala, Paulo, por que me persegue? Sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. Você já viu isso, cara? Falando ali. É claro que os soldados não ouviram um barulho de trovão, porque nem todo mundo consegue ouvir. Aliás, na Bíblia, desde o Velho Testamento. Às vezes apareceu um anjo, mas nem todo mundo viu o anjo, viu uma luz. Tá? Isso daí é um outro tópico, né? Que a pessoa não tem a faixa vibratória para poder ver e ouvir, né? Então, ali, os soldados não entenderam as instruções, mas a voz foi direta. Nem todos entenderam. E dizia, vai para Damasco, para a casa do fulano, dá toda a dica. Aí ele vai para lá e fica 3 dias mudo e em jejum total de água também. Porque é uma coisa muito séria. Né? Então, lembrando, João Batista fez isso, Jesus também. E aí ele faz a conversão dele. Então eu estou citando esse porque todo mundo conhece, mas tem um monte de outras passagens do mesmo quilate, ou até mais fantásticas. Aí as pessoas falam assim, mas coisa esquisita, na época lá do Evangelho não tinha nada disso. A gente não vê esse negócio. Querido, na época do Evangelho era Jesus. Jesus precisava receber, Jesus recebia direto, né? Ele mesmo ia andando, a psicosfera dele já ia fazendo acontecer as coisas. Só que agora você está lidando com os homens. Então eles têm que ser instruídos. Eles têm que ser instruídos como? Porque a divulgação do cristianismo tem que ser aí nesse momento. Eles têm que ser instruídos através do Espírito Santo, tem que ser direto. O anjo falava, não faz isso, aí eles programavam ir para a direita, vai para a esquerda. E é por isso que tem muita manifestação. Aí, finalmente, nós chegamos no tópico da palestra. Então, aí chegamos gloriosamente, que a essa altura do campeonato, vocês estão pensando assim, meu Deus do céu, o cara enlouqueceu. Ele botou o nome da palestra, quem é o Espírito Santo? Né? E cadê o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Tchan! Eu digo, o Espírito Santo, eu que já dei uma adiantada lá, né? Já dei uma dica lá quando a gente estava nos Atos dos Apóstolos, né? Porque vai aparecer, para você ter uma ideia, no Atos dos Apóstolos, Jesus vem e dá um curso de 40 dias, 40 dias, para eles poderem vencer a materialidade deles, né? Para os 12 apóstolos e outros agregados, ele dá um curso de 40 dias presencial. Ele aparece 40 dias e ele fala lá um curso, ele dá o curso que é o curso de conversão dos apóstolos, tá? E depois aí ele vai embora e no segundo capítulo, os apóstolos são batizados no Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, tá? Mas isso é um outro estudo. Então, e vai acontecer, vários episódios irão acontecer ao longo dos Atos dos Apóstolos, de grupos humanos que vão aceitando a palavra, vão se tornando cristãos,
aceitando a palavra do Cristo, e aí a gente sabe que eles aceitaram porque eles recebem o Espírito Santo. Eles passam a ser a própria voz de Deus na Terra. E aí o que isso tem a ver com a palestra? O que isso tem a ver com o Espiritismo? Tudo. Porque a questão é, quem é o Espiritismo? O Espiritismo, segundo Kardec, toda a codificação, é a manifestação do Espírito de verdade. Ele não botou nome de médium nenhum, para evitar o personalismo, né? Na verdade, não quis botar nem o dele, que ele usou o nome da encarnação passada, né? O Kardec. Kardec não era o nome daquela encarnação que ele estava vivendo, né? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que trabalhava numa universidade, era uma pessoa proeminente na época. E aí ele também não quis deixar contaminar a personalidade mundana, que era bem sucedida, para não dar crédito pela questão material, física aqui do mundo. Então, isso é uma coisa muito séria, porque muito espírita não pensa, mas de onde que veio a codificação? Entendeu? A codificação, você nota, não é uma coisa que veio de um espírito que assinou sozinho. É uma mensagem do Espírito Santo, assim como os apóstolos na antiguidade, do que é relatado lá em Atos dos Apóstolos. O cristianismo só se instituiu graças a uma ação do Espírito Santo na Terra, que é contada em todo o livro do Atos dos Apóstolos. Tá? E aí, assim, uma outra pessoa de uma outra religião vai dizer assim, esses espíritas são muito petulantes, né? Agora eles vão dizer que eles são a outra revelação. Mas olha só, isso não é uma questão, não fomos nós que dissemos, foi o Cristo. Né? Nós usamos os mesmos livros, nós somos cristãos, não somos? Então, nós usamos os mesmos livros que todos os outros cristãos usam. A interpretação é diferente, mas assim, qual é a novidade? Por que você acha que tem igreja ortodoxa grega, a igreja libanesa, católica libanesa, tem a católica apostólica romana, tem todos os irmãos da Reforma, batistas, alguma coisa eles acharam de diferente, não tem esse negócio? Se é evangélico não pode botar imagens de santo, aí se é católico não tem problema nenhum. E aí nós somos só mais um, a gente está ali no oceano. Então, como é que isso é sério? Em João 14, né? João 14 é dito, esse capítulo 14, está se aproximando a crucificação e Jesus começa a dizer que vai embora, que vai partir. E os apóstolos estão apavorados, porque intimamente eles sabem que eles não estão convertidos ainda, né? A gente vê que os apóstolos não estavam convertidos quando Cristo morre, que depois que ele morre, ele tem que voltar para fazer o curso de 40 dias. E aí, os apóstolos são batizados no Espírito Santo, que é no fogo, batismo de fogo, no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos estão sabendo, né? Claro que o Cristo também, né? E eles estão conversando ali, olha, João 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Eles estão ali desesperados, eles estão pedindo como é que a gente vai achar você lá do outro lado, né? E aí ele vai acalmando, vai dizendo, não, mas eu não vou embora totalmente, eu vou voltar. Isso aqui é João, Cristo não morreu ainda, não tem os Atos dos Apóstolos ainda. Aí no versículo 3 ele fala assim, e tudo quanto pedir... Não, mas não é o 13, é o 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, ele ia falar todas essas coisas, revelações do Espiritismo, que foi feita há 150 anos, mais ou menos. Ele ia falar, ele já estava trazendo um baque de mudança de costume fantástico. Ele ainda ia falar todas essas coisas do Espiritismo naquela época. Está falando, não cabe, né? Não roda. Eles não podem, o mundo não pode receber agora, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Eles estavam um pouco mais adiantados, né? Porque habitar em vós estará com vós. Ele já tem a vibração para entender. Mas também não essa parte que veio toda depois com a revelação do Espírito Santo no Espiritismo. Porque habitas em vós e estarás com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso é João, capítulo 14, os versículos de 16 a 18. Então, quem é o Espírito de verdade? O Espírito de verdade é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de verdade. Esse que trouxe a codificação espírita no meio do século XIX. Entende? É a manifestação. E assim, é uma coisa fantástica? Não, mas isso já vinha acontecendo. As pessoas, e elas hoje, são conclamadas a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo no mundo é você no mundo, é você fazendo a vontade do Pai, sintonizando com o alto. E aí o que é conclamado hoje de nós, né? Todos do mundo, os espíritas mais ainda, que sejamos todos o Espírito Santo de Deus no mundo, que nós possamos dar ser esse canal, tá? Então, que a luz, a paz e o amor do Senhor esteja sempre conosco, agora, hoje e sempre, e que o nosso Cristo interno, que a segunda vinda do Cristo, possa florescer cada dia mais, agora, hoje e sempre, graças a Deus. Mostrar a luz aos descrentes que somos todos irmãos. Palavras de conselheiro, em nome do Mestre Jesus. A caravana do amor segue a caminho da luz. A caravana do amor segue a caminho da luz. Conselheiro, esta é a sua missão. Dar a todos bons conselhos para sermos bons cristãos. Conselheiro, esta é a sua missão. Dar a todos bons conselhos para sermos bons cristãos. Ser humilde sem baixeza, não termos orgulho vão. Perdoar a quem nos fere, toda culpa tem perdão. Cuidar dos pobres, doentes, amparar sem distinção, mostrar a luz aos descrentes que somos todos irmãos. Palavras de conselheiro, em nome do Mestre Jesus. A caravana do amor segue a caminho da luz. Palavras de conselheiro, em nome do Mestre Jesus. A caravana do amor
segue a caminho da luz. A caravana do amor segue a caminho da luz. Conselheiro,